Chainsaw Man pode até ser divertido, engraçado, energético, bizarro, diferente, fora da curva e todos os adjetivos que você achar pra definir o quanto ele é excêntrico e desligado dos restos das outras obras que temos por aí. Mas a verdade é que, apesar de tudo isso que eu falei, ele também é uma obra bem sutil em boa parte dos seus momentos, principalmente no que se diz respeito ao ponto principal da série, que são os demônios, em que muitas das vezes boa parte da sua construção passa completamente batido pra maioria das pessoas, pois é nela que está a sutileza que toda a obra tem e que eu amo tanto. Uma sutileza que faz aquele demônio em especial sempre ser lembrado de alguma forma, mesmo que a gente não perceba isso, apenas fica impregnado nas nossas mentes. Sendo que, hoje, eu vou destrinchar alguns exemplos do porquê os demônios são tão bem feitos em seus pequenos detalhes. Puta merda, todo mundo falando da treta do David Jones não acertar um tiro na porra de um zumbi, e eu falando aqui de assuntos que ninguém liga mais uma vez. Tá, o que eu vou fazer com isso aqui? Bom, não era pra ter feito isso, né? Fazer o quê? Faz parte da vida. Então eu vou dar como exemplo aqui o demônio do infinito, o demônio do escuro e o demônio do cosmos. O interessante entre esses demônios já começa aqui, com as suas funções, já que um meio que completa o outro, e todos carregam uma pitadinha de horror cósmico em suas composições. Já começando pelo demônio do infinito, que, na minha humilde opinião, não é nada mais que um demônio mal explorado, mas que deixou uma marca bem grande nesse pequeno arco que ele apareceu. Vamos lá, logo que o nosso grupo de personagens entra no tal oitavo andar e percebe que não podem sair dali, já é um indício de como o conceito de eternidade e infinitude vai corroendo uma pessoa aos poucos. Notem que a situação vai se escalando de forma lenta. Primeiro eles percebem que o apartamento se repete que eles estão presos ali, depois eles são pegos com a notícia de que eles podem sair dali, simplesmente entregando o coração do Denji pro demônio, o que já é o suficiente para que a Kobeni simplesmente se entregue completamente à loucura e aos poucos vai contagiando os outros com ela. O Aki inclusive pensa em simplesmente usar a espada para derrotar esse demônio de uma vez, o que, segundo a Himeno, funcionaria sim, mas isso tiraria parte da vida do Aki. Ou seja, mesmo o Aki já estava sendo corrompido pelo desespero que toda aquela situação estava causando para ele. Um desespero que o impedia de sequer pensar direito nas suas ações. Afinal, valeria a pena gastar parte do seu tempo de vida para sair daquele inferno? E falando em inferno, o conceito de eternidade é extremamente assustador. Quando a gente fala em viver para sempre, a maioria das pessoas geralmente curte a ideia em um primeiro momento, mas isso implica em tantos problemas e questões internas que vão te deixando louco só de pensar no contexto que elas apresentam. Por exemplo, se viver para sempre já tira qualquer tipo de sentido que a vida poderia sequer pensar em ter, e olha que ela já não tem muito sentido. E depois, tal qual o oitavo andar de Chainsaw Man, a vida é feita de ciclos que se repetem, em que, se você tem uma vida eterna, você é condenado a ver todos esses ciclos se repetirem em um padrão que rapidamente se torna exaustivo e que vai consumir todo tipo de pureza que se tem com o passar da sua vida, restando apenas o simples sofrimento do fardo de você estar fadado a viver aquele ciclo mais uma vez. Todo esse contexto de ciclos e eternidades consegue tornar esse pequeno encontro com esse demônio, por mais que mal aproveitado, tão mágico e intenso, sabe? Diversas vezes esse pequeno arco consegue te deixar incomodado e até frustrado. Ele passa uma energia sufocante que você não entende muito bem se não observar com calma todo o contexto que os personagens estão submetidos naquele momento. Mas vamos deixar esse assunto de eternidade um pouco de lado e focar no nosso próximo demônio, o escuro, que honestamente é um dos meus favoritos que tem aqui, mesmo que toda a sua aparição tenha sido tão breve quanto o demônio da eternidade. Mesmo assim, esse é o encontro mais marcante de toda a obra. Isso não é por acaso, pois toda a construção desse demônio é magnificamente perfeita. Ele já começa caindo lá do fundo e não dá pra saber exatamente como é a forma desse bicho. Essa parte inteira não tem nenhum diálogo, apenas a aproximação de uma figura vinda do completo breu, acompanhada desse monte de astronautas mortos em um sinal de oração. E eu mostrando essa cena assim nem dá pra ver muito bem, mas a distribuição de páginas é essa, começando por ele caminhando, se aproximando, enquanto os nossos personagens percebem a presença de algo ameaçador, seguindo por essa outra distribuição em que o demônio faz o seu caminho de morte até os personagens e, com um simples coachar de um sapo, a próxima página é unicamente a sua figura em pé, imponente, desmembrando todos os personagens ali presentes ao mesmo tempo, em um quadro repetindo, mostrando essa figura bizarra em que, em uma primeira olhada, sem prestar muita atenção, não se tem um vislumbre completo do que seu corpo
corpo é formado de fato. Tudo isso pra fechar com chave de ouro, com a próxima página tendo seus quadros formados pelos braços decepados dos personagens, mostrando que eles nem ao menos perceberam o que está acontecendo ali para início de conversa. Sabe quem também não percebeu nada do que tá acontecendo? Esse cachorro e esse gato aqui, que não entendem o fato deles estarem com fome, já que o seu dono não tem dinheiro para comprar comida para eles. Então, que tal vocês se tornarem membros aqui do canal e ajudarem esse pobre coitado a alimentar esses dois bichinhos lindos? Sim, eu me rebaixei esse ponto de apelo emocional usando os meus bichos de estimação. Fazer o quê, né? E ok, eu falei tudo isso sobre esse demônio, mas a genialidade dele não termina só nesse pequeno trecho, pois acaba que até mesmo os astronautas mortos no chão têm a sua relevância nesse demônio especial, já que eles nada mais representam que a própria curiosidade humana, uma curiosidade tão grande que nos levou até mesmo a sair do nosso planeta, pois o que estava aqui não era o suficiente para nossas pequenas mentes que buscavam sempre mais e mais, o que nos levou a penetrar lugares que nem mesmo era pra gente ter a consciência da sua existência. E a correlação que isso tem com esse demônio é o próprio escuro em si. E é muito simples. O medo do escuro é um medo primordial da humanidade, mas ele não vem de você simplesmente olhar um quarto escuro e ter medo dele, mas sim de você não saber que porra que tem dentro daquele quarto para início de conversa. O medo do escuro muitas vezes é relacionado ao medo do desconhecido, o que faz todo sentido, pois as pessoas temem aquilo que elas não conhecem, fazendo com que a humanidade desenvolva essa sede incessável por conhecimento, criando um ciclo vicioso. Mas esse ciclo é mais explorado no próximo e último demônio que eu vou falar aqui, o demônio do cosmo, que além de ser bem interessante vai mostrar como esses dois outros demônios se ligam entre si para formar uma só vontade humana. Bem, a demônio do cosmo é uma das garotas da Quan Chi, a maior caçadora de demônios que temos na obra, e acontece que ela não é demonstrada sendo nada demais. Na verdade, ela fica um pouco para trás em relação ao resto das meninas da Quan Chi em alguns momentos, uma vez que a única coisa que a Cosmo faz é ficar falando Halloween pra tudo e ter esse visual meio bizarro e bacana, na minha opinião. Porém, tudo isso muda quando nós finalmente temos o poder dela em ação, em que, em uma pequena referência ao Kamehameha, ela manda o seu oponente pra outra dimensão. Nessa dimensão, as coisas começam a fazer sentido. Pra começar, a Cosmo consegue falar normalmente nessa dimensão, não fica só falando Halloween. E o local é como se fosse uma biblioteca repleta de livros carregando nada mais, nada menos que todo o conhecimento do universo, ou seja, todo o cosmo está presente naqueles livros. A atmosfera aqui é um misto de sensações, ao mesmo tempo que é reconfortante estar em um ambiente como uma biblioteca, é completamente angustiante perceber a sua insignificância perante todo aquele conhecimento. Todos os quadros nesse pequeno trecho são construídos justamente para causar esse tipo de sensação e funcionam muito bem, já que em um dos quadros mesmo nem dá pra ver a coitada que levou o golpe da Cosmo direito, e funciona muito bem isso. E nesse mesmo painel ela parece espremida entre os livros, sendo consumida por aquele conhecimento que ela não consegue compreender, fora o fato de que, ao entrar em contato com todas essas informações, a sua vida praticamente acaba e tudo o que resta é Halloween, nos dando a resposta do porquê a Cosmo sempre age desse jeito, algo bem mais satisfatório do que eu esperava, eu diria. Mas, olhando esse poder mais a fundo, é tão bom ver como a humanidade tem essa gula por conhecimento que no final não leva a nada além da loucura, a ânsia por tentar dar sentido e entender as coisas que originalmente nem eram para estar em nosso conhecimento, ou um fenômeno misterioso que simplesmente aconteceu e não é necessário um sentido para tal. Mas nós sempre queremos de alguma forma dar sentido às coisas e expor tudo o que está fora do nosso alcance, até chegarmos à loucura. E tudo que sobra é Halloween, ou seja, tudo que sobra é o terror de simplesmente perceber que não importa nossos esforços, a busca pelo conhecimento é eterna. E é mais um dos grandes ciclos que se repetem a todo o momento e que amaldiçoa a humanidade, mesmo que a culpa disso tudo acontecer seja apenas nossa. Bem, mais uma análise que ninguém pediu feita com sucesso, mas acaba que eu gosto muito desse assunto em particular. Os demônios de Chainsaw Man sempre foram um ponto alto na obra, e ver um pouco além do seu superficial é bem interessante. Acaba que eu me diverti bastante fazendo esse vídeo. E sabe o que mais me diverte bastante? Se você se inscrever no canal e se tornar um membro caso tenha condições, na qual eu agradeço muito a todos eles, em especial ao Luiz Andrade e ao Eduardo Otávio, que são os reis daqui e estão sempre me fortalecendo aqui no canal. E é claro, eu tenho sempre que divulgar o meu servidor no Discord, porque eu sempre apareço por lá, e se você quiser falar comigo, é só aparecer por lá e mandar uma mensagem. Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo.